pessoal, aqui é a Carol do blog Reparável, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez uma tag que vocês me pediram pra fazer, acho que já umas 2 ou 3 vezes no canal. Eu não tinha pretensão de fazer, mas eu resolvi fazer porque eu acabei me afeiçoando à ideia de fazer. Sim, estou de volta na sala porque tem gente dormindo no meu quarto e aí começou a chover, também não deu pra gravar no quarto da minha mãe porque eu fico ao lado da janela e começou a me molhar toda e eu resolvi vir gravar aqui na sala porque é o único lugar fora os 2 lugares que eu disse com luz. O nome dessa tag chama-se Hábitos de Leitura e pelo que eu pesquisei ela foi criada por um canal, eu acho que é um canal americano chamado Hey Hey Books, eu acho que é americano. E só que eu peguei as perguntas no site da Ju, no blog da Ju, que é o Livros e Blá Blá Blá. Então é uma tag que consiste de 7 perguntinhas sobre os meus hábitos de leitura e eu vou tentar ser o mais breve possível para respondê-las, ok? A primeira pergunta é: quando você lê? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro ou quando tem tempo? Caraca, eu sou assim, eu sou muito neura com relação aos meus hábitos de leitura. Então eu tento ler em todas as horas do meu dia, assim, não o dia inteiro, mas todas as horas do meu dia. Por exemplo, eu levanto para trabalhar de manhã, eu levanto mais cedo para poder ler um pouco antes de começar a organizar meu filho, bolsa de escola e me organizar para ir trabalhar. Também leio quando eu chego do trabalho, eu almoço, tomo banho, deito na minha cama, leio, eu acabo cochilando de tarde, mas antes de cochilar eu leio mais um pouco. E antes de dormir talvez seja o horário que eu leio mais, já virei várias noites assim sem dormir, quando o livro realmente era bom. Então eu tento encaixar a leitura em todos os horários do meu dia quando eu posso. Final de semana, por incrível que pareça, é mais complicado para mim encaixar a leitura porque eu tenho várias outras coisas para fazer. Então eu tenho mais um hábito centrado de leitura durante a semana, tipo um hábito regrado, né? Um hábito cheio de regras durante a semana. Final de semana eu não tenho tanto, mas eu tento ler os 3 horários do meu dia. A segunda pergunta é: você lê apenas um livro de cada vez? Não leio um livro de cada vez e às vezes é meio louco porque às vezes eu tô lendo 5 livros de uma vez só. Eu tento manter um padrão de 3, tá? Eu tento ler sempre 2 físicos e um e-book ao mesmo tempo. O e-book porque eu só posso ler e-book em casa e os livros físicos porque na rua para ir pro trabalho eu sempre carrego um livro físico na bolsa para poder estar lendo fora de casa. Mas eu nunca leio um livro de cada vez. Quando eu comecei o blog eu fazia isso, eu li um livro de cada vez. Aí eu vi que não estava funcionando, porque às vezes o ritmo do livro tá ruim para o que eu tô sentindo naquele momento, na minha vida pessoal. Então eu tive que mesclar com outros livros, senão eu ia acabar desistindo de livros que na verdade não eram ruins, só que eu tava num momento ruim para eles. Então às vezes eu deixo um pouco de lado, volto depois. E por isso que tem as tags dos meus livros na estante, lá, aqueles adesivos que eu boto com amarelo, que amarelo são os livros que eu não consegui acabar ainda, que é pra me lembrar disso. Então eu não leio um livro de cada vez, eu costumo ler 3 e dependendo da situação 5 livros de cada vez. A terceira pergunta é: qual é o seu lugar favorito para ler? Não tenho isso. Contanto que tenha luz, pra mim vai ser sempre perfeito. Normalmente de dia eu fico justamente nesse cantinho que eu tô agora, quando é de manhã cedo, nesse cantinho aqui, porque o sol é bacana e dá pra ler legal. Na minha cama, adoro ler na cama do meu filho, adoro ler na cozinha, porque às vezes é bacana lá atrás também. O banheiro aqui de casa tem luz pra ler, então qualquer lugar que tenha luz pra mim serve. Quarta pergunta: o que você faz primeiro? O que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste o filme? Eu leio o livro, se eu tiver a oportunidade de ler o livro antes de ver o filme. Eu prefiro milhões de vezes quando eu faço esse percurso. Por quê? Porque se eu ver o filme, eu não vou ter vontade de ler. Ou se não, eu vejo o filme, eu tenho que esperar anos para poder conseguir ler o livro. Senão não vou conseguir ler porque eu vou estar com a cabeça no filme, entendeu? Então é como se fosse tipo assim, eu sei o que acontece no final da história, qual é a lógica de ler, entendeu? Se eu já sei o que acontece. Então é meio isso o meu pensamento, é um pensamento meio perturbado, mas é um pensamento. Então eu prefiro ler o livro antes. E a quinta pergunta: qual formato você prefere? Audiolivro, e-book ou físico? Alguém aí escolheu alguma coisa além de livro? Físico? Produção? Alguém? Então, logicamente que eu prefiro o livro físico, tá? E antes eu tinha um preconceito terrível ao e-book. Acabei me afeiçoando extremamente à ideia do e-book, principalmente quando ficou impossível carregar certos livros para alguns lugares e a facilidade que eu tenho de ler no Kindle, de passar as paginazinhas no Kindle ali, né? E principalmente quando eu tô deitada para dormir, eu acho mais fácil ler no Kindle.
Então eu tenho um amor incrível também, a capacidade que hoje em dia a gente tem de ler vários livros em formatos diferentes. Eu nunca vi livro em audiolivro, não cheguei a escutar um livro em audiolivro, mas eu acho que eu perderia minha atenção, porque a minha atenção é muito visual, então eu teria que, sei lá, tipo, estar de olhos fechados, escutando para poder ter atenção naquilo. Mas eu não tenho preconceito hoje em dia nenhum mais ao e-book, leio no Kindle tranquila, tem meses que eu leio mais no Kindle do que em livro físico, mesmo tendo livro físico para ler, mas eu acho que foi uma evolução tecnológica que foi muito útil para muita gente, para mim principalmente, mas eu sempre preferi os livros físicos, vou morrer preferindo, cheiro, toque, você olhar para a capa assim na sua frente, é meu, é precious, então eu prefiro o livro físico, lógico, né? A sexta pergunta é, você tem algum hábito exclusivo ao ler? Tenho e é meio neurótico também. Quando eu tô com muito livro, principalmente parceria acumulado para ler, eu costumo montar uma planilha de leitura. O que é essa planilha? Eu nunca mostrei a vocês, mas se vocês tiverem interesse em ver essa planilha, vocês me digam aqui no canal, que eu trago a planilha, mostro pra vocês como é que eu faço essa planilha. Eu faço uma planilha, eu imprimo um documento do Word, eu monto um documento no Word, imprimo, preencho com as datas do mês que eu tenho disponível para poder ler. E lembrando que, por exemplo, sei lá, dia de domingo eu posso ter mais disponibilidade para ler do que dia de sábado, que normalmente tem evento aqui na cidade. E dia de semana, tem dias da semana que é mais livre, outros não. Então eu sempre me disponho, sei lá, tipo 3 horas do meu dia a leitura. E aí eu distribuo as páginas dos livros que eu tô lendo para essas 3 páginas, para essas 3 horas. Então, sei lá, digamos que eu leia em 1 hora, digamos, tô chutando, tá, gente? Eu leio, sei lá, 100 páginas de um livro. Então, eu vou pegar 100 páginas de um livro, 100 de outro e 100 de outro. Lembrando que eu leio 3 livros de uma vez. E assim, não é sempre que dá esse valor, porque, por exemplo, os livros da Companhia das Letras, eles têm a fonte pequenininha. Então eu nunca boto 100, por exemplo, neles, entendeu? Eu diminuo o valor. Outra, se você está lendo um clássico, não tem como você colocar 100 páginas de um clássico de uma vez se você não tem costume de estar lendo clássico, então diminui. Depende muito do tipo de leitura e tal. Mas esse eu acho que é um hábito muito exclusivo, eu não sei se tem muita gente que faz isso, mas é um hábito que eu criei pra mim, tá? Que foi essa planilha, principalmente quando eu tô aperreada de leituras, eu consegui acabar muito dos meus livros, dos selos amarelos, dos adesivos amarelos, com esse método. Então é um método que eu me afeiçoei extremamente, então eu uso muito na minha vida. Inclusive, hoje em dia eu acho que eu tô usando ele até quando eu não tô aperreada com muita coisa pra ler. Eu tô usando ele normalmente. Porque eu sei que eu crio regras de leitura daquele jeito. Teve meses aí no ano que eu simplesmente não conseguia ler, porque eu só queria ver série, só queria ver filme. Então a partir do momento que eu digo, Carol, você precisa ler tantas páginas hoje, eu vou ler tantas páginas hoje, tá? Então é um hábito muito exclusivo que eu criei, pra mim, que tem dado certo. E a última pergunta é, as capas de uma série têm que combinar ou não importa? Essa pergunta é séria? Claro que as capas de uma série têm que combinar. Eu fico louca da vida por aquela série dos Lobos de Mercy Falls. É porque eu não tenho todos os livros da série, mas se eu lembrar eu vou colocar aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Mas essa série da Meg Zapata, ela vem o primeiro livro num padrão. E aí os outros livros seguiram o padrão internacional. Então eles são menores. O outro livro é daquele tamanho maior. Esses livros depois de Calafrio foram menores. E eles não têm nada a ver com a capa do primeiro, sabe? Não teve cuidado nenhum com o editor em relação a isso. E eu sou muito neurótica em relação ao tamanho do livro na estante. Então, um livro que é grande não vai ficar ao lado de um livro que é pequeno, mesmo que seja da mesma série. Então, sinto muito, não consigo. Então, gente, foram essas 7 perguntas. Eu achei bem bacana responder, eu achei que eu não fosse gostar tanto, mas eu acabei gostando. Se vocês tiverem interesse em responder a tag, respondam. Lembrando de dar os créditos ao pessoal que criou, né? O pessoal da Hey Hey Books, ou eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.